Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como identificar as teclas do teclado e como movimentar um objeto com o teclado. No vídeo anterior a gente aprendeu como identificar as teclas do teclado, mas nós utilizamos a função keyPressed. A função keyPressed, ela vai ser chamada sempre que o teclado for pressionado, mas ela vai ser chamada uma única vez. Então, se a gente fosse utilizar ela para movimentar o objeto, a gente ia ter que ficar apertando sempre, pressiona, para de pressionar, pressiona, para de pressionar, toda vez que a gente quisesse mover um objeto. Para a gente poder utilizar essa ideia de movimentar de forma uniforme, né? Que é, por exemplo, você vai manter o teclado pressionado e ele vai movimentar o seu objeto, a gente vai utilizar uma variável que retorna verdadeiro quando o teclado está pressionado. Então, é um pouco diferente da lógica do vídeo anterior. Se você está precisando de uma lógica, né, de uma função, que o usuário precise apertar apenas uma vez ali o teclado, que ele não precise manter o teclado pressionado, você pode assistir o vídeo anterior, que foi lá que eu expliquei como utilizar a função keyPressed. Ela vai funcionar perfeitamente para esses casos. Então, para a gente ter um movimento uniforme, a gente vai precisar utilizar uma variável que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todo sábado às 18 horas, então já deixa o seu sininho aí ativo para quando eu postar um vídeo já ser notificado, chegar aí no seu celular. Então é isso. Agora a gente vai entender melhor como funciona aqui essa variável que eu falei para vocês. Aqui eu estou no P5JS, vou criar aqui um novo esboço, certo? Vou renomear esse novo esboço como Movendo Objetos. Esse tutorial que vocês viram aqui, ele é um tutorial escrito. Esse tutorial ele vai estar na descrição, certo? Então vamos lá, iniciar aqui. A variável que a gente vai utilizar vai ser a variável keyExpressed. Essa variável keyExpressed, ela retorna verdadeiro, então o status dela, o valor dela vai ser verdadeiro quando o teclado está pressionado. É diferente da função keyPressed, porque essa função ela vai ser chamada quando o teclado foi pressionado. Então assim, ele vai detectar, olha, o usuário apertou e soltou o teclado. Então aqui houve uma pressão, o teclado, a tecla foi pressionada, então já acabou. Então ele vai chamar ali a função keyPressed. Já a variável keyExpressed, essa variável ela vai permanecer verdadeira enquanto o teclado estiver pressionado. Então, enquanto eu estiver pressionando o teclado, apertando aqui na minha tecla, eu pressiono e mantenho a força, ela vai retornar verdadeiro. A partir do momento que eu solto, ela vai retornar falso, certo? Primeiro, antes de colocar esse if, eu vou colocar console.log, que é para mostrar o status dessa variável, certo? Que é para vocês entenderem realmente o que eu estou falando aqui. E aqui eu vou colocar keyExpressed. Ela pode aparecer 0 ou 1 ou pode aparecer verdadeiro ou falso. Mas vamos lá, vou salvar aqui, vou executar. Aqui é o básico. Tá aparecendo falso, por quê? Porque eu não tô pressionando o teclado, então tá aparecendo falso. Mas quando eu pressionar o teclado, ele vai aparecer true, tá vendo? Eu estou pressionando, eu apertei aqui a barra de espaço e estou pressionando ainda. Não soltei. Quando eu solto, ele volta a ser falso. Então a gente tem aí uma variável de controle, ela vai ser verdadeira quando eu estiver pressionando e vai ser falsa quando não estiver pressionando. Então, é justamente ela que eu quero para movimentar o meu objeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar o meu objeto Circle. Esse objeto, eu vou ter que ter aqui uma variável para ele, que é as posições x e y. Então, aqui eu vou colocar var objx igual a 100 e objy igual a 100 também, beleza? Então, aqui eu vou colocar objx, objy, que vai ser as minhas posições x e y do objeto. E vou colocar aqui 25 para ser o tamanho da minha bolinha. Então, o raio dela vai ser 25, beleza? Então, aqui eu vou executar. Na verdade, não é o raio, é o diâmetro, né? Se você tiver dúvida como utilizar essas
figuras geométricas, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando. E também tem aqui na aba Ajuda, Referências, vai ter aqui todas as opções de código que você pode utilizar na biblioteca. Então aqui, se a gente colocar Circle, vai aparecer aqui as peculiaridades, né? Então aqui, ó, o terceiro valor, Circle, aí tem x e y, que é a coordenada x e a coordenada y do centro do círculo. E aqui o D, que é o diâmetro. Então eu sempre falo nos vídeos raio, não sei porquê, mas é diâmetro, certo? Então aqui o diâmetro. Então eu vou colocar aqui 50 para a gente ter o raio igual a 25, beleza? Ok, agora a gente já tem o nosso objeto. Como que a gente vai fazer para movimentar esse objeto? Então a gente vai utilizar aquela variável kPressed, kIsPressed, certo? Essa variável vai nos retornar verdadeiro ou falso, então eu não preciso aqui dizer igual a true, igual a falso, certo? Não preciso, porque o meu if vai executar quando ela estiver verdadeira. Então aqui eu vou dizer que se ela estiver pressionada, e vou utilizar outro if para dizer que o keycode dela tem que ser igual a up arrow, por exemplo, que é justamente para movimentar para cima, certo? Então aqui up arrow vai movimentar para cima. Esse keycode que eu expliquei lá no vídeo anterior, mas eu vou explicar agora de novo. O keycode, ele nos dá o código de uma tecla. Então eu quero saber se o código da tecla é igual a esse código que eu passei aqui para eles. Por quê? Porque eu só vou fazer essa instrução que eu estou dando aqui. Se a tecla for a tecla de seta para cima, eu vou colocar aqui objx, na verdade é y, né? Porque vai movimentar no eixo y, menos, menos. Por que menos, menos? Porque aqui, quando a gente tem o nosso canvas, ele começa o ponto 0, 0, esse ponto aqui inicial é o 0, 0, e ele vai até o ponto final, que é 400 por 400, que é o tamanho do nosso canvas. Então, quanto mais baixo, maior é o y, quanto mais para a direita, maior é o x. Então, se eu quero subir, apertando up arrow, quando eu aperto a seta para cima, eu quero subir o meu objeto, então eu vou diminuir o meu y, beleza? Que é a posição do meu objeto no eixo y. Agora eu vou executar. E aqui, se eu aperto seta para cima, ele sobe um pouquinho, certo? Ah, Daiana, mas ele tá subindo, dá dando para ver ele tremendo. É porque eu tô apertando várias vezes aqui na seta. Se eu pressionar e deixar, ele vai subir continuamente, certo? Até desaparecer, porque a gente não colocou nenhuma barreira ali para ele parar de subir eternamente, tá bom? Então aqui é isso. A gente vai agora fazer para as outras teclas, mas é só copiar e colar isso aqui e mudar o código, certo? Então aqui mudou o código, é up, agora é down, maiúsculo sempre, certo? E aqui, em vez de ser menos, menos, vai ser mais, mais. Então aqui a gente já tem o código de subir e descer. Então aqui vou fazer a mesma coisa, vou copiar e colar para ser mais rápido. Gente, aqui eu vou colocar sempre um else if, tá? Antes dos ifs, porque eu quero que apenas uma delas seja executada por vez. Então, eu vou dizer aqui que sempre vai executar uma por vez. Aí, se você quiser adaptar isso aí pra você, você vê como funciona, se dá certo, se não dá, beleza? Agora, eu vou pegar aqui, que eu copiei e colei, vou colocar left, que é pra esquerda, e right pra direita. E aqui, no lugar do x, no lugar do y, eu vou colocar o x. Então, se eu apertar para a esquerda, ele vai diminuir o meu x. Se eu apertar para a direita, ele vai aumentar o meu x. Isso vai fazer com que o meu objeto se movimente. Vou salvar primeiro e vou executar. Então, aqui, apertei para a direita, apertei para a esquerda, apertei para cima e apertei para baixo. Então, agora a gente já tem um movimento uniforme do nosso objeto. Bom, Daiana, mas esse objeto está movimentando devagar demais. Estou sem paciência. Vou colocar 2 aqui para você ver que já vai. Aí, nesse caso aqui, a gente tem que colocar um igual 2, né? Porque eu usei a abreviação aqui, para quem não sabe, para quem está chegando agora. Essa abreviação corresponde a OBJY é igual a OBJY
mais 1, certo? Isso é o que significa essa abreviação. E o menos do mesmo jeito, vai ser objx igual ao objx menos 1, certo? Então, quando a gente quer fazer um número diferente de 1, a gente coloca o menos antes do igual e coloca o número 2, certo? Isso é uma das coisas que a gente aprende sempre nas primeiras aulas, que é sobre operadores de atribuição em JavaScript, certo? Então, já dá para você aprender um pouquinho aí também da linguagem JavaScript, utilizando aqui esses comandos. Bom, agora que a gente já fez isso, eu vou só mostrar para vocês que dá para a gente fazer mais rápido, aumentando esse valor aqui. Vou colocar 5, certo? Então, aqui, se eu subir, ele vai subir bem rápido, e para descer, ele vai descer devagarinho, que é o que a gente fez, né? Para descer, ele tá somando sempre mais 1. E para subir, ele tá diminuindo 5, então ele vai mais rápido, tá vendo? Eu desço devagarinho, porque aqui só tem 1, e subo rápido, porque tá somando sempre mais 5. Somando não, subtraindo sempre mais 5, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem um like, comentem, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal. Como eu falei lá na descrição do tutorial, essa bolinha pode ser uma imagem, pode ser qualquer objeto que você queira movimentar, porque o que você vai precisar aqui vai ser sempre a posição X e Y do seu objeto. Então, qualquer objeto vai ter essas posições, por isso você pode fazer essa utilização do movimento do teclado para qualquer objeto. Beleza? Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para a gente poder alcançar a meta de 1000 inscritos. Obrigada. Tchau, tchau.